E talvez isso já esteja acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, o que vocês esperam que aconteça daqui a 2 meses com o preço da Ethereum? O que vocês imaginam que vai acontecer com o preço da Ethereum? Se botar 50% acima de 4 mil dólares, a gente está falando da Ethereum bater aí em 6 mil dólares em questão de 2 meses. Ele espera que o topo do ciclo seja o Bitcoin a 200 mil dólares até final de 2025, o que implica no preço do Ethereum em 14 mil dólares. Então eles esperam Ethereum não a 10 mil dólares como eu espero, eles esperam em 14 mil dólares. E a pergunta que eu te faço é, será que eu estou errado em relação ao ETF de Ethereum? Que eu falei que vai subir, vai bater em 10 mil dólares por Ethereum e vimos o preço caindo. Será que isso é preocupante? É o que descobriremos no vídeo de hoje, se você deixar o like no vídeo, né? Pelo amor de Deus. Estou gravando aqui, chovendo lá fora, cerveja no congelador, e eu estou gravando o vídeo para você. Deixa o like, se não for inscrito no canal, se inscreve agora para não perder conteúdos empolgantes como esse aqui. Antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, eu quero dar uma dica para você, tá? Olhem para o gráfico do Bitcoin para vocês perceberem o que aconteceu com essa queda de preço recente que a gente teve. Vocês viram aqui o rompimento da nossa bandeira de alta, que eu trouxe para vocês como algo fantástico para a elevação do preço do Bitcoin nos meses seguintes. E olha só, pessoal, onde parou a queda de preço, tá? O Bitcoin chegou a bater em 66 mil dólares, tá? Na casa dos 66. Olha só, ele tem um recuo e ele para, pessoal, exatamente sobre a nossa bandeira. Retestando, portanto, esta região aqui, esta linha aqui, como suporte agora. Como a gente sabe, é exatamente o que a gente gostaria de ver. A partir do momento que ele encostou na bandeira, ele voltou a subir e nesse momento está próximo aos 69 mil dólares. Pessoal, o negócio vai ficar lindo. Mas bora falar sobre o ETF da Ethereum. Bom, 8 ETFs de Ethereum foram aprovados pela SEC. Quer dizer, mais ou menos aprovados, né? Como eu falei para vocês, esse é um primeiro passo para aprovação, o segundo depende lá do tal do S1, documento S1, que só vai sair provavelmente para o final do ano ou no ano que vem. Isso também deve ter dado uma certa brochada no pessoal, o que explica aí, em parte, a queda que a gente teve. Muita gente achou que a aprovação final aconteceria na data de ontem, só que não era isso. Isso é só um passo para a aprovação, um passo importantíssimo, mas somente um passo. Como a matéria diz, Bitcoin e Ethereum recuam após a aprovação de ETFs de Ethereum. Então o preço das principais criptomoedas, incluindo da Ethereum, que teve o seu ETF aprovado, caiu. E o que a matéria fala pra gente é que era possível perceber que o mercado antecipou esse oba-oba com a aprovação dos ETFs de Ethereum, né? Então o preço subiu 22% na semana antes da aprovação e na hora que ela acontece, o preço cai. O que é muito comum, né? Você compra o boato e vende no fato. Existe já essa frase conhecida no mercado financeiro, algo comum. Será que a gente deveria ficar preocupado com isso, então? Será que é uma coisa que aconteceu com a Ethereum e que não aconteceu no caso do ETF do Bitcoin? Não, pessoal. Foi exatamente o que a gente viu no ETF de Bitcoin. Vocês lembram disso? Vou refrescar sua memória. Olha a notícia aqui. Matéria de 12 de janeiro de 2024, um dia depois da aprovação do ETF do Bitcoin. Bitcoin em queda de 3% depois de ETF negociar mais de 4 bilhões. Apesar da estreia do ETF Spot de Bitcoin ter registrado mais de 4,5 bilhões em negociações, o preço do BTC recuou cerca de 3% nas últimas 24 horas. Mesma coisa, pessoal. Aprovaram o ETF de Bitcoin, todo mundo esperava um pump, na verdade, o preço caiu. Mas o que aconteceu depois dessa queda? Essa é a parte mais interessante para a gente nesse vídeo aqui e é o que vamos analisar no gráfico. Então vou abrir aqui o gráfico do Bitcoin, tá? Estão vendo aqui na seta amarela exatamente o dia da aprovação do ETF Spot de Bitcoin, que é o dia 11 de janeiro de 2024, como vocês podem ver ali embaixo, né? E olha só, foi exatamente quando pegou no topo de preço do Bitcoin nesse momento aqui, o topo, para ser mais exato para vocês, foi em 49 mil dólares, e a partir da aprovação o preço desaba, pessoal. E ele desaba feio. Olha o dia seguinte aqui, olha o dia 12, pessoal. Olha o tamanho da queda no dia 12. E ele continua caindo durante 12 dias, alcançando uma queda total de 21,5%. Esse é o tamanho da queda que o Bitcoin teve logo após a aprovação do seu ETF. Mas o que a gente viu na sequência, após esses 12 dias, pessoal?
51 dias depois desse período de queda, o Bitcoin subiu 50%, tá? Claro, se eu pegar aqui desde o fundo do poço, eu estou até desconsiderando isso, né, para ser mais justo, mas se você for lá no fundo do poço, significa que o Bitcoin subiu 92%, tá bom? Mas pegando somente do preço que estava antes da aprovação do ETF, ele subiu 50%. Que trouxe o Bitcoin lá dos tais 49 mil dólares para bater na sua alta histórica nos 74 mil dólares, tá? Então é isso que você fez. Você vendeu o Bitcoin em 49 mil, achando que ia se dar muito bem. No início ali falou, me dei bem, né? Porque o Bitcoin caiu 20%. Não, você vendeu em 49, mas o preço dele, 2 meses depois, estava em 74 mil dólares. Então, volte para Ethereum. Pense nas pessoas que estão vendendo Ethereum nesse momento. A gente viu aqui, ó, no dia da aprovação da Ethereum, uma queda de 10%, tá? A Ethereum que chegou a bater ali praticamente em 4 mil dólares, né? Em 3.941 dólares, ela caiu 10%. Ela chegou numa mínima de 3.530 dólares. Então a pessoa falou, me dei bem, né? Eu vendi a 4 mil dólares e o preço foi em 3.500. Já está em 3.740 agora, tá? Nesse momento do vídeo. Já está em 3.740. Mas mesmo se caísse mais, pessoal, o que vocês esperam que aconteça daqui a 2 meses com o preço da Ethereum? No caso do Bitcoin, a gente viu. Depois da queda, praticamente dobrou o preço, né? 92% de alta, e desconsiderando a queda que a gente teve ali de 20%, você está falando de 50% de alta no preço do Bitcoin. O que vocês imaginam que vai acontecer com o preço do Ethereum? Se botar 50% acima de 4 mil dólares, a gente está falando da Ethereum bater aí em 6 mil dólares em questão de 2 meses. E agora ela está em 3.700. Profissão trader, ensinando para você que já está no mercado há algum tempo, mas ainda não entende direito como fazer uma análise gráfica, como entender os movimentos, como se posicionar na compra e venda, quando entrar e quando sair de uma criptomoeda. Esse curso é feito justamente para você. É muito barato mesmo, porque a ideia é que todos vocês consigam aumentar a capacidade de analisar o mercado num momento tão importante como a gente está passando. E aí a gente tem módulos bônus, um e-book de gerenciamento de risco e um outro e-book com as minhas 10 apostas para o novo ciclo das criptomoedas. Não perde a oportunidade, o link está aqui na descrição, corre e faz agora o seu cadastro. Mas talvez eu esteja sendo muito conservador, porque se a gente pegar aqui a análise de grandes bancos, vocês percebem que a análise deles para o final do ano é com preços ainda superiores. Olha aqui a notícia que saiu recentemente, 21 de maio. Ethereum pode atingir 8 mil dólares este ano, 2024, com a aprovação dos ETFs, diz Standard Chartered. Então um banco, né, o chefe de pesquisa do banco está afirmando para você que a Ethereum deve bater em 8 mil dólares até o final do ano, até o final de 2024. Mas esse não é o topo do ciclo. Ele coloca aqui na matéria que ele espera que o topo do ciclo seja o Bitcoin a 200 mil dólares até final de 2025, o que implica no preço do Ethereum em 14 mil dólares, reiterando o que o banco já tinha afirmado em março desse ano. Então eles esperam Ethereum não a 10 mil dólares como eu espero, eles esperam em 14 mil dólares. E vários analistas concordam com isso. Se a gente abrir gráficos tradicionais que ligam o topo aqui dos ciclos da Ethereum e você puxar lá para meados de 2025, você percebe que o valor da Ethereum seria 13.654. O banco falou 14 mil dólares, né? Então, seguindo o padrão de topos da Ethereum, topos cada vez mais baixos, né? Nós temos ali retornos decrescentes, no caso das criptos, vocês percebem que a Ethereum, mantendo esse padrão, que é exatamente igual ao do ciclo anterior, né? Ela seguiria para bater um topo lá em 2025, justamente ao redor de 14 mil dólares, como diz o bancão. E com essa valorização recente, vocês percebem que o gráfico Ethereum-Bitcoin mostra a Ethereum ganhando valor contra o Bitcoin recentemente. Estão vendo aqui? Essa barra subindo aqui? Olha só, ela está quase rompendo essa estrutura gráfica aqui, que, como vocês sabem, se romper significa uma disparada. Então, quer dizer, a Ethereum poderia ganhar muito valor sobre o Bitcoin, tá? O que, por outro lado, no gráfico de baixo, faria a dominância do BTC no mercado ser reduzida. O Bitcoin perderia a dominância para Ethereum e para outras altcoins, gerando, portanto, uma alt-season, uma temporada das altcoins. As coisas estão interligadas, pessoal. Então estamos próximos desse rompimento, o que poderia dar início à alt-season. E talvez isso já esteja acontecendo. Por que eu digo isso? Novamente, estamos aqui no gráfico de dominância do Bitcoin e vocês percebem um padrão de alta, de elevação da dominância do Bitcoin. Por quê? Topos mais altos, tá? High é high, topos mais altos, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto e fundos também mais altos.
fundo mais alto, estava seguindo essa sequência. Isso aqui é uma tendência de alta na dominância do Bitcoin. Pela primeira vez em muito tempo, notamos um primeiro topo mais baixo do que o anterior, tá? Então tínhamos esse topo mais alto e agora topo mais baixo. E também um fundo mais baixo, lower low, tá vendo? Então, isso é o quê? É uma inversão de tendência. Pode ser o início da queda da dominância do Bitcoin, que está associado ao início da alt-season. Eu vou apresentar para vocês 24 gemas de 8 setores diferentes do mercado cripto que irão explodir nesse ciclo. E não somente isso, eu vou ensinar você a caçar gemas por conta própria sem depender de mim. Descobrindo a hora de comprar e a hora de vender cada uma dessas gemas para não perder dinheiro, como 90% do mercado acaba fazendo. Você faz a sua inscrição no primeiro link da descrição e também no primeiro link do comentário fixado. E novamente, você não precisa confiar em mim. Note o que está acontecendo ao seu redor. Vamos pegar aí as grandes gestoras de ativos, como por exemplo a Grayscale, lançando novos fundos para duas criptomoedas, Near e Stax. Olha aqui a data, 23 de maio. Olha só, por que um fundo de investimento estaria lançando aí fundos para altcoins, tá? Para Near e Stax, no momento como esse. Olha só o que falou aqui o gestor do fundo. Ao desenvolver soluções específicas para enfrentar os desafios de escalabilidade das blockchains, a Stax e o Near são empresas que se mostram mais preparadas para promover uma maior adoção, ajudando a impulsionar o ecossistema cripto. E sabe o que é mais interessante, pessoal? Vocês estão me vendo aí há vários vídeos falando sobre o lançamento do nosso curso Nação Altcoin, né? Eu gravei já tem um tempo ali os primeiros módulos. E vocês sabem quais foram os 2 ativos que eu comentei recentemente no curso? Vou dar uma palhinha do curso para vocês aqui, bem curtinha, para vocês perceberem aqui se eu falei antes disso acontecer sobre as moedas Near e Stax. Dá uma olhadinha. Começando aqui pela Near, ela não está muito distante da sua alta histórica, ao contrário do Bitcoin, que já bateu sua alta histórica. Isso por si só é um ponto positivo, porque a tendência é que o Bitcoin cresça, depois a Ethereum, depois todo o resto do mercado. Não chegou na fase ainda de altcoins como a Near baterem sua alta histórica, mas ela está muito distante disso acontecer, tá? Então isso aqui já mostra um potencial enorme. Já a Stax dá estrutura para se criar aplicações inteiras como exchanges descentralizadas ou mesmo possibilitar NFTs no Bitcoin, algo que hoje é bem conhecido por causa do projeto Ordinals. E vocês percebem que existem diversos canais marcados aqui no gráfico da Stax. É por isso que eu lancei esse curso agora, pessoal, para trazer esse tipo de novidade para vocês antes que os grandes bancos, os grandes fundos comecem a oferecer isso para o grande público. Você se posiciona antes da massa e é por isso que você ganha dinheiro. Se tiver interesse em conhecer as principais apostas minhas com relação ao mercado cripto, o curso está aqui na descrição e também no QR Code aqui embaixo, tá? Eu também ensino você a fazer esse tipo de análise aqui e por conta própria encontrar as gemas, as melhores gemas do mercado e virar um caçador de gema como eu. E não perder a alt-season que está muito próxima de acontecer, como esse gráfico aqui também mostra pra gente. Mais uma vez, é o gráfico de dominância do Bitcoin. Nesse caso, para mostrar para vocês como a cada ciclo, né, esse aqui foi 2017, esse aqui 2021 e agora estamos em 2024. A cada ciclo, o Bitcoin atinge um topo de dominância mais baixo, né? Ele chegou a bater lá atrás em 90%, em 2021 bateu aqui em 70%, agora está em 54%, 55%, tá? E seguindo a tendência, a linha de tendência de baixa, essa linha preta aqui, né, desse triângulo, vocês estão vendo? Esse triângulo aqui descendente, vocês estão vendo? Ele estaria já no topo dessa estrutura. Portanto, é a hora de acontecer essa correção na dominância do Bitcoin, que gera alt-season, como gerou aqui a queda da dominância em 2017, gerou o pump nas altcoins, essa queda em 2021 gerou o pump nas altcoins, e essa queda aqui em 2024 também irá gerar, fazendo com que os ativos que eu mostro para vocês lá no curso disparem de preço. Aqueles que são alunos do curso estarão posicionados nos ativos para conseguir ter um maior retorno ao longo do ciclo até o ano que vem. E eu espero que você também seja aluno. O que está acontecendo, pessoal, é que muitos investidores entraram em ETF de Bitcoin e estão com lucro grande nesse ETF. E o que vai acontecer? Eles vão pegar o lucro, né? Não vão pegar o principal, não vão arriscar, vão pegar o lucro que estão tendo no ETF de Bitcoin para diversificar, que é algo tradicional do mercado, né? E vão diversificar onde?
ETF de Ethereum. Esse pump que eu estou falando para vocês que vai acontecer no Ethereum vai gerar um lucro muito grande para esses investidores no ETF de Ethereum. O que eles vão fazer? Vão diversificar em ETFs de moedas menores. Que ETFs de moedas menores, Guilherme? Bom, olhem as notícias. Mais uma vez, vemos o bancão Standard Chartered falando sobre o mercado. Tá aí. Standard Chartered diz que outras criptomoedas podem ganhar ETFs, mas não em 2024. Claro, vai acontecer no ano do topo histórico do mercado, que será 2025. E aí veremos o lançamento, por exemplo, de ETF de Solana, eu acredito, ETF de Link, de Chainlink também, é bem possível, assim como outras moedas que têm mais tempo de mercado. Pouco a pouco, o mercado cripto vai ficando mais parecido com o mercado tradicional, né? Lança um ativo cripto no mercado cripto e depois de alguns anos ele vai entrar também via ETF no mercado tradicional. Mas é claro que você precisa se posicionar muito antes dos grandes bancos e dos grandes fundos de investimento indicarem esses ativos para os seus clientes. E é por isso que eu lancei o curso Nação Altcoin agora e não em 2025. Na real, depois que tivermos aí ETF de tudo que é criptomoeda, não veremos mais esses retornos absurdos no mercado cripto. O mercado cripto vai começar a se semelhar muito com o mercado tradicional em questão de retorno. Afinal, os ativos vão ficar muito maiores, né? Qualquer criptomoeda listada em ETF vai ter bilhões de dólares investido, então para você fazer esse ativo dobrar, triplicar de valor, fica muito mais complicado. Mas no que depender de mim, esse dinheiro vai para o teu bolso e não para o bolso do bancão. Eu vou apresentar para vocês 24 gemas de 8 setores diferentes do mercado cripto que irão explodir nesse ciclo. E não somente isso, eu vou ensinar você a caçar gemas por conta própria sem depender de mim. Descobrindo a hora de comprar e a hora de vender cada uma dessas gemas para não perder dinheiro, como 90% do mercado acaba fazendo. Você faz a sua inscrição no primeiro link da descrição e também no primeiro link do comentário fixado. Você por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas, que é um mar muito volátil. Tudo parece ótimo agora, mas você precisa saber a hora de sair para não perder 30, 40, 50% num período curto. No Profissão Trader você tem acesso a 3 módulos que vão desde os fundamentos do trading até análise técnica e práticas do trading e passando por fim pelo aprofundamento no trading. E ainda recebe 2 e-books gratuitamente com as regras de gerenciamento de risco e também minhas 10 apostas de criptomoedas para o novo ciclo das altcoins. Link na descrição e também vou fixar no primeiro comentário